Olá, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Que privilégio, que satisfação é a cada dia aprendermos mais sobre Deus. Estamos conversando sobre o nascimento de Jesus, sobre os momentos ali tão espetaculares que aconteceu para o nascimento de Jesus. Nós hoje então vamos aprender sobre duas mulheres espetacular, fora do comum. Primeiro Maria e também Isabel, que era parente de Jesus. E Maria foi buscar quem sabe assim, um consolo, sabe, na casa de Isabel. E Maria passou, nós vamos ver isso aqui, 3 meses com Isabel. Isso é interessante a gente poder notar. E vamos ver o que aconteceu ali, como essas duas mulheres são registradas na Bíblia de uma forma tão importante. Nós precisamos aprender com a história e com a vida dessas duas grandes mulheres. Vamos então orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e nós louvamos o Teu nome. Exaltado seja o Senhor para todo sempre. Perdoa os nossos pecados, ilumine a nossa vida e fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olha só, vamos lá, abre a sua Bíblia aí comigo no livro de Lucas. Nós temos aqui o relato fantástico. Lucas é quem mais traz os detalhes do nascimento de Jesus. E nós, ao chegarmos aqui, a gente já viu como o anjo apareceu a Zacarias. Zacarias duvidou e ficou mudo durante 9 meses. E aí nós já vimos qual foi a data que Jesus nasceu. Jesus não nasceu, a gente já viu no dia 25. Isso foi uma criação humana. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Provavelmente a gente viu que Jesus nasceu no final do mês de setembro, início de outubro. Essa é o que nós temos como prova histórica, e também a Bíblia traz os detalhes para a gente perceber isso, porque Zacarias estava no turno de Abias e a gente já pôde comparar isso. Mas agora nós vamos ver algumas coisas interessantes a partir do verso 26, quando o anjo chega para Maria para convencê-la para que ela pudesse aceitar a proposta do céu para ser a mãe do Salvador. Maria poderia ter rejeitado, porque o céu nunca impõe nada a ninguém. Deus estava trazendo uma proposta para uma mulher justa, uma mulher digna, mas ela poderia rejeitar, duvidar e não aceitar, porque Deus nunca impõe nada, Ele sempre traz a liberdade para nós. Nós somos livres para escolher aceitar Deus ou rejeitar. E aí o anjo então traz a mensagem do céu, o anjo Gabriel, que havia aparecido também, o mesmo que apareceu a Zacarias. Agora aparece a Maria 6 meses depois com essa proposta. Diz assim o verso 26: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, ó favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Chamará pelo nome de Jesus. E nós vamos perceber isso. Quem é esse grande ser? Um Deus eterno. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, dará o trono de Davi a seu pai. Ele reinará para todos sempre na casa de Jacó. O seu reino não terá fim, o reino de Jesus, um reino eterno. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Isabel, esse aqui é o verso um dos mais importantes, a partir do verso 36. Isabel, tua parenta, igualmente, cujo concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque o verso 37, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Verso 38, e o muito importante: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Olha só, para que Maria pudesse aceitar a proposta, o anjo vem trazendo todos os detalhes, dizendo logo: não tenha medo, não temas, você é agraciada, o céu vê como você é, vai vir sobre ti, vai nascer, e o menino que vai nascer será chamado Jesus. E aí, agora, nesse instante,
aparece o anjo para convencer. Você não lembra, Maria? Porque essa era uma história que todo mundo sabia. Isabel era idosa, seu esposo também idoso, Zacarias, eles não tinham filho e agora já com a idade muito avançada ela ficou grávida. Já era 6 meses, todo mundo sabia dessa história já naquela região. E aí o anjo vem e fala: você não lembra? Você não sabe? Aí o verso 37, porque para Deus não existe, nada é impossível para Deus em todas as suas promessas. Aí Maria, quando ouve isso, diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está, a disposição de Maria deve ser a minha disposição e a sua. Será que nós estamos dispostos a ser servo do Senhor? A gente sempre quer Jesus como nosso Salvador, mas além de Salvador, nós precisamos também querer Jesus como nosso Senhor, aquele que é autoridade na nossa vida. Para isso nós precisamos ser servos. Maria que diz: que se cumpra em mim conforme, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa deve ser a nossa disposição. Aí Maria, quando agora sente-se grávida, onde ela foi buscar consolo, amparo? Veja aqui o verso 39 em diante. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel, sua parenta que estava grávida de 6 meses. Porque ela foi um resultado do milagre. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Olha só, aqui está, Isabel expressa que Maria é a mãe do Salvador dela. O segredo é esse: Jesus é o nosso Salvador, e Maria agora era bendita entre as mulheres porque ela estava carregando no seu ventre o Salvador Jesus Cristo. Isabel, possuída pelo Espírito Santo, expressa isso. De onde? Olha que privilégio. Isabel estava dizendo: que privilégio eu estou tendo de receber em minha casa a mãe do meu Salvador. E aquilo já foi revelação pelo Espírito Santo. Aí o que acontece diante disso agora? Quando Maria passa lá 3 meses com ela, Maria fica 3 meses com Isabel, conversando dos milagres de Deus. Já pensou? E aí Maria volta. Quando Maria chega então no verso 46, diz aqui, olha a oração, o cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ou seja, Maria expressa que ela está carregando o Salvador dela, que é Jesus Cristo. É lógico, o nosso único Salvador é Jesus. E Maria engrandece, agradece a Deus, porque ela está carregando no seu ventre o Salvador dela, Jesus Cristo. E aí ela diz: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas ou felizes. Aqui está. Agora, para a gente perceber o quanto Jesus realmente é nosso Salvador, capítulo 2, verso 11, depois que Jesus nasceu, o anjo também veio falar com os pastores. E veja só o que o anjo diz para esses pastores. Verso 10, o anjo, porém, lhe disse: não temas, falando para os pastores, eis que trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ou seja, nosso Salvador, e aqui Isabel expressa, Maria expressa e o anjo expressa que o nosso Salvador é Jesus. E nós precisamos seguir isso a cada dia. Você quer ser salvo? Você precisa então entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador único. A salvação é unicamente exclusiva por meio de Jesus. E Isabel expressou isso, Maria expressou isso, o anjo expressou isso. Então eu e você precisamos nos render a Jesus. Aí, só para a gente poder compreender o quanto isso é profundo e quanto isso, aí agora nós temos aqui no capítulo 2 do livro de João, nós temos uma fala fenomenal de Maria quando, agora o primeiro milagre de Jesus, em Canaã da Galileia, e Maria estava presente. Veja só, Maria estava, capítulo 2, no verso 5, tá? Acabou o vinho, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha como Maria compreendia quem era Jesus. Aí o verso 5. Então Maria, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E aí eles então seguiram. Ou seja, Maria era alguém muito respeitada. Maria, todo mundo sabia a integridade de Maria. Mas agora, Maria, quando chega a Jesus, diz: acabou o vinho. Jesus diz: quem tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Aí Maria chega para aqueles que estavam ali seguindo ela, os serventes, e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui está um mandamento de Maria para mim e para você. Você quer fazer aquilo que é a vontade de Deus? Você quer fazer aquilo que agrada o coração de Maria naquela época? Faça tudo o que Jesus disser. Se eu e você, então, somos alguém que ama Maria, que ama Jesus, precisamos fazer o que Jesus nos manda. Foi Maria quem disse para as pessoas: faça tudo o que ele vos disser, porque ele é a autoridade é Jesus. Jesus é o nosso Salvador e nós precisamos nos render a ele. Você então quer aceitar Jesus no seu coração agora, para que Jesus seja o teu Salvador, para que Jesus possa viver na sua vida como o autêntico Salvador, assim como Isabel falou, assim como Maria falou, assim como os anjos falou? Eles falaram de que Jesus é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que possamos nos render a Jesus como nosso Salvador. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, por essas verdades tão profundas para nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar a Jesus como nosso Salvador inteiramente. Nós oramos por Jesus. Amém.